ouvintes! Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Papo bom. Papo bom que só. Hoje a gente vai mergulhar num universo repleto de emoções, romance e muita ação. Que são as histórias de dorama, né? Que a gente vai abordar hoje. Eu sou a Daina Solarte. E eu sou a Thaís Valente. E a gente está aqui hoje com a Vitória Solarte. E a gente vai debater muito sobre o universo todo dos doramas. Pode se apresentar, Vitória. Nos conte um pouco sobre a sua vida nesse mundo. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu consumo doramas já tenho alguns anos aí. E é muito legal compartilhar uma coisa que é prazeroso para mim. E eu espero que, através disso, mais pessoas também tenham interesse. Isso aí. Então, hoje a gente vai matar algumas curiosidades, né? E falar um pouco sobre esse tipo de séries, né? Que tá conquistando o Brasil. É isso mesmo. É o tipo de mídia que tem tomado bastante espaço, principalmente aqui pro Ocidente, né? Que não era tão conhecida há bastante tempo, mas tem tido um boom bem legal. E aí a gente vai mergulhar um pouquinho nesse universo. Puxar um pouco também sobre a história do dorama. Que, para começar, a gente pode contar que os doramas, eles são séries asiáticas, né, que ganharam destaque aqui nas últimas décadas, mas eles tiveram início ali nos anos 50. Então, já tem um bom tempo aí de trajetória que os doramas estão rolando pelo mundo. Isso, e uma curiosidade, né, que dorama, a gente chama agora no Brasil, né, que é conhecido como os doramas, os dramas coreanos, mas na verdade se chama K-drama, né, aí cada um tem, né, na China, no Japão, só é colocar a inicial aí vira J-drama, C-drama, enfim, né, eu não sou tão boa assim, mas pelo meu conhecimento, cada um tem um termozinho próprio, mas no geral, aqui no Brasil, se chama dorama. Uma curiosidade só para acrescentar é que dorama, na verdade, é a pronúncia de drama. No Japão é dorama, na Coreia é drama e na China, eu não vou saber pronunciar direito, mas a pronúncia é bem parecida, tá? Aqui no Brasil, popularizou como dorama, de modo geral, dorama, porque a pronúncia é parecida. E é o dorama do Japão, o dorama da Coreia, o dorama da China, dorama da Tailândia, que na verdade a pronúncia já é bem diferente, lacone. Mas enfim, da Ásia, de modo geral, acabou virando dorama. Esse mesmo, eu ia até falar que também, além desses, né, tem os tailandeses também, que agora, pelo que eu percebi, chegou agora esse ano mais aqui, né, no Brasil. Eu acho que acabou englobando tudo isso, as séries asiáticas como doramas, para facilitar o volume também. Aqui, né, entre a gente, eu sou a que menos assiste. A Thaís e a Vitória, elas são mais conhecedoras do meio aí, já estão há mais tempo assistindo esse tipo de série. São como novelas, né? Isso mesmo. Como é que a gente pode se intitular, né? Dorameiras agora. É o termo a ser usado, né? Eu só recebo mensagem no meu direct das minhas amigas me chamando de dorameira e que elas foram influenciadas por mim para assistir. Eu também. Eu não falo pra ninguém. Assisti isso, mas eu assisto. Aí, sei lá, posto alguma coisa sobre. Aí as pessoas vão lá, acham interessante aquele corte, aquela cena. Falam, eu fui influenciada por X. Eu acho super legal. Pois isso é algo que é legal, né? Porque a gente tá levando outras culturas para pessoas que, eu posso até falar assim, né? Um pouco preconceituosas, né? Em relação aos asiáticos. Isso é bem verdade, assim. Eu mesma, assim, tinha sérios preconceitos, assim. Sérios não, mas algumas, assim, eu penso em séries asiáticas, eu já lembro um pouco também das séries indianas. Aí, novela mexicana, esse exagero do drama, essas coisas, assim, que alguns doramas têm, eu pensava que, era tudo muito igual. E aí, eu ficava, cara, sem condição, não dá pra assistir, é uma farofa muito... É muita farofa, é demais pro meu gosto. Mas assistindo os poucos que eu assisti, eu achei bem legal. Eu gosto de farofa. Não nego, eu gosto. Mas tem que ter um equilíbrio, né? Eu gosto de assistir também uma coisa mais densa, mais ação, um pouco de suspense. E aí também, quando já fica muito tenso, eu gosto de assistir uma farofinha pra dar um equilíbrio. Exatamente. Eu também sou um pouco que nem a Vitória, porque senão eu não assisto tanto uma farofinha, um romancezinho. Às vezes eu preciso de uma ação, porque senão não dá certo, sabe? Precisa de um equilíbrio mesmo, né? Mas me contem também, vocês que estão, né, mais inclusas nesse universo aí, sobre o formato, né? Que eles não são também iguais novelas mesmo, mas também não são como as produções americanas, né? Aquelas séries extremamente longas. Então, Vitória, nos conte aí, tu que é mais aprofundada aí, quais são os tipos que tem? Porque eu conheço o básico, né? Que tem na Netflix,
de 16 episódios e 1 hora e 30 minutos. Cara, quando eu comecei, eram assim, mais ou menos 14, 16 episódios. Acho que tinha até assim de 24 episódios, mas eram ali 34 minutos, 40 minutos. Aí, isso lá, 2017, 2018, por aí. Já para 2019, 2020, começou a aumentar um pouquinho o episódio para 1 hora, aí 1 hora e 10. Agora tem dorama com 1 hora e meia de episódio, gente, é um filme. Mas eu assisto. Exatamente. Deixa eu falar aqui rapidinho. Quando eu assisti, né, a primeira vez, Pousando no Amor, né? Quando eu assisti o primeiro episódio, eu coloquei lá, né? Só que eu ainda não tinha visto a duração. Aí eu, caraca, bicho, será que isso é um filme que eu tô assistindo? Aí quando eu fui olhar 1 hora e 20 minutos de episódio, no primeiro ainda, eu falei, caceta, mano. Mas eu tava já muito curiosa, eu falei assim, cara, eu preciso assistir o outro. E praticamente virou, né? Mas sim, quanto maior eles são os episódios, tem menos episódios por temporada? Ou Depende. Tem alguns, por exemplo, extracurricular. Ele tem ali 1 hora e 10 por episódio e só tem 10 episódios. E tem alguns que são de romance ou de ação mesmo, que já tem ali 1 hora e 10 de episódios, 16 episódios. Eu acho que atualmente o máximo de episódios que lançam é entre 18 e 24 episódios, acho que no máximo. Ou então dividem agora na Netflix, né? Dividem em 2 temporadas, mas é bem difícil. E eu prefiro esse formato porque o que eu não gosto da série americana é porque faz muito sucesso, daí eles veem que fazem muito sucesso, eles vão renovando pra próxima temporada, depois pra próxima temporada. Daí a história perde completamente sentido e aí já não tem como acompanhar, eu não consigo. Então, falando nisso, né, tem um dorama que ele não é coreano, ele é japonês. Que é aquele de jogos, tu lembra? Vocês lembram o nome? Alice in Borderland, eu acho. Isso. A primeira temporada, ok. Aí quando foi pra segunda temporada, aí tipo assim, meio que perdeu, sabe, o que tinha no começo. Aí eu até parei de assistir, porque eu não consegui mais assistir. Eu não assisti a segunda temporada, eu amei a primeira. Inclusive, acho melhor do que a Round 6. Acho Alice in Borderland melhor, mas não assisti a segunda temporada. Eu assisti mesmo só pra continuar mesmo, porque eu fico com aquele negócio, eu preciso terminar. Se eu comecei, eu tenho que terminar, sabe? Aí eu vou lá, assisto e quebro minha cara. Era melhor ter ficado só com a primeira. Aí eu não tenho remorso, não. Se eu não gostei, eu largo. Então, né, os doramas, né, eles chegaram aqui no Brasil. Não, já tinha por aí várias plataformas, né? Mas na Netflix, pelo que eu sei, chegou nos últimos 4 anos, né? Nos últimos 2 anos foi quando a gente viu esse boom, né? Essa explosão de que eles ficaram famosos, né? Porque a gente não via muita coisa no Instagram. Agora, tudo que eu vejo, um story, um status, alguém tá assistindo um dorama, eu ouço que alguém tá viciado em dorama. Como que tu viu essa popularização, Vitória? Eu acho que atualmente a gente pode dizer que esse boom, assim, mais recente seria os rios do Instagram e o TikTok, porque eles giram o mundo todo, né? Então, acaba popularizando bastante, principalmente cenas específicas, né? Recortes, que aí vai atraindo mais pessoas. Eu daria um voto de confiança de que eles foram um bom responsável. Não diria o único, mas um numeroso, porque seria as redes sociais. E como que tu conheceu os doramas, assim? Como foi teu primeiro contato? Na verdade, eu sou ARMY, né? Então, começou tudo com o BTS. Eu conheci o BTS em 2015. Só que eu comecei a acompanhar a carreira dele já para 2017. Disso foi que eu acabei me aprofundando no país, né? Outras coisas relacionadas à cultura deles. E aí, por pesquisar sobre, acaba aparecendo outras coisas, né? O conhecido algoritmo. E aí eu me interessei, vi alguns trechos de uma série. Ela é um pouco suspense, assim, eu lembro. Venha e me abraça. Não sei como ficou traduzido no português mesmo. A série em si tem um serial killer. Parece bem creepy, assim, mas eu juro que tem romance no meio. Esse foi meu primeiro dorama. Aí o segundo que eu assisti foi assistir um mais antigo, que eu queria realmente ali mergulhar na cultura, ver como funcionava. E realmente esse segundo, ele é tipo muito aclamado, mas ele também é muito problemático. Que é o Boys Over Flowers. Ele tem a versão japonesa, tem a versão tailandesa, a versão taiwanesa, chinesa, e agora vai lançar a versão filipina, que eu também vou assistir. E eu assisti todas. É problemático? O protagonista, ele é meio tóxico. Longe de me passar pano, mas a história em si é boa. Não é uma junção de vários clichês, mas no final dá um pouco certo. Tem uma redenção. Eu compreendo. Sempre tem aqueles doramas problemáticos, mas que a gente gosta, né? E mesmo A gente ignora uma parte. Exatamente. Ama na realidade, isso não seria aceitável. E esse é um bom ponto. É bem importante, inclusive, separar
o que é visto ali na telinha da realidade. Principalmente a galera mais jovem, assim, pós-K-pop, adolescente, assim, vê muito, eu quero casar com um coreano, eu quero ir pra Coreia, não sei o quê. E não entende os riscos de, sei lá, procurarem um aplicativo ou falar aleatoriamente pelas redes sociais, que não é exatamente como tá ali no drama. E é importante separar a realidade do que passa no drama, né? Porque é a forma da Coreia vender o país como um lugar legal, atrair o turismo, etc. Soft power deles é além do K-pop e o dorama. Então tem que saber separar, né? O que é ficção e o que é realidade. É um país legal de conhecer? Com certeza. Eu quero muito pra lá, conhecer as baladas do bairro de Hongdae. Tem muita gente bacana, mas também, né, como todo lugar, tem seus riscos e tem também seus pontos negativos. Então, não dá pra romantizar e dizer que é o lugar perfeito, que todos os homens são príncipes como os doramas, porque não é bem essa a realidade. A gente vê muito isso mesmo, né? Vai no Twitter ou no Instagram mesmo e no TikTok, a gente vê que as mulheres ficam iludidas, achando que todo homem lá da Coreia vai ser o cara que tá lá no teu dorama favorito lá, né? O capitão aí lá, maravilhoso. Quem dera, né? E tu, Daira, como foi que tu conheceu os doramas? Qual foi o teu primeiro, né, na verdade? O meu primeiro dorama, falaram que eu comecei já errado, porque foi um dorama bem denso, Snowdrop, mas eu acho que, tipo, foi muito interessante começar por ele, porque ele aborda um tema que eu gostei muito, que foi período de guerra ali entre as Coreias, e, tipo, tem muita coisa histórica. E eu gosto muito dessas coisas assim, históricas que, né, que são mais densas e tal. Tinha romance também. Meu ponto negativo seria o romance ali. Eles deram uma forçada de barra, né, um pouquinho. Mas, tipo, no geral, o enredo, a história, eles são bem cativantes. Eu comecei a assistir um dia e terminei no outro. E são episódios muito longos. Meu Deus, 1h30 de episódio. Era realmente um filme. Mas eu terminei ele todo em 2 dias. Porque eu fiquei fissurada e obcecada. Porque aquele homem é um gostoso. Meu Deus do céu. Eu assisti Snowdrop também. Eu também, né, falar agora sobre a minha história, né, porque foi por conta de Snowdrop que eu tive que assistir dorama, por conta da Jisoo, né, do Blackpink, que eu sabia que ela ia atuar em algum dorama e eu não sabia se eu ia gostar do negócio, e aí eu falei assim, antes de estrear, né, 1 ano antes, eu falei assim, eu vou assistir algum dorama pra saber se eu vou gostar mesmo desse negócio, né, porque senão eu vou assistir só por amor, não vai bastar. Então eu fui lá, né, na Netflix, sei lá, escolhi lá o que tava lá, era Tudo Bem Não Ser Normal, né? It's okay not to be okay, né? Maravilhoso. Eu amei a protagonista demais. A história é muito legal, porque, tipo, eu pensei que não ia me segurar, né? Porque eu achei, assim, caramba, um pouco problemáticozinho, mas eu vou assistir. Comecei o primeiro, não me segurou tanto, mas a partir do terceiro, aí eu já tava obcecada pela atriz e pela personagem dela, mulher maluca, doida, eu me apaixonei. Aí eu terminei de assistir, acho que 1 semana, porque eu tinha que trabalhar, né? Aí eu tinha que trabalhar, né? Exatamente. Aí eu fui deixando. Aí eu falei assim, caramba, eu gostei desse tal de dorama, mas será se eu gostei mesmo ou se foi só desse? Aí eu fui assistir outro. Eu me apaixonei pela atriz, né? Aí eu fui lá na Netflix, lá, vi o nome dela. Aí tinha um outro, Save Me. Olha a diferença. Eu peguei um dorama de romance com uma psicopata mais ou menos, né? E aí fui pra um dorama que, meu Deus, uma coisa de maluco. A Vitória sabe muito bem como é que é. Save Me é excepcional, assim, eu acho que é um masterpiece. Meu favorito, definitivamente meu favorito da Coreia. Enfim, aí eu assisti esse daí. Caramba, eu fiquei tipo assim, caramba, é realmente como as igrejas são, né? Tipo assim, os caras que estão lá na igreja enganam a população mesmo. É como tá lá naquele dorama, a gente vê lá e meu Deus, cara. E esse dorama, pra vocês terem uma noção, eu assisti ele em 3 dias e eu não dava nem aí se eu tinha que trabalhar no outro dia. Só para contextualizar, o golpe que acontece no drama é um golpe que realmente acontece na Coreia. E foi por isso que eles fizeram o drama. E também incluem bullying, que é uma coisa muito real da sociedade, e suicídio, que também é uma coisa muito, muito presente ali, infelizmente. Presente lá, né? E eles abordam os 3 temas, são, assim, pesados. É bem pesado mesmo. É muito pesado. Mas eles abordam ali como um alerta. E eu achei estupendo, maravilhoso. Quando eu assisti, né, eu fui ver depois um negocinho lá e eu descobri que na Coreia realmente o índice de suicídio, de bullying é muito alto. E eu falei, caraca, bicho, então eles estão mostrando realmente como é que é. Talvez algumas pessoas se conscientizem, né, mas é o que a gente espera, né?
Cara, assim, e quais são os gêneros, assim, os principais gêneros que trabalham dentro dos doramas? Tem tudo, depende do teu gosto. Mas, assim, que é mais popular pra cá, pelo menos no Brasil, são os de romance e de comédia romântica. Isso não tem discussão, é definitivamente os mais populares. Brasileiro, como sempre, muito iludido, né? Eles acham que vai acontecer aquilo lá mesmo que tá no dorama. Tipo, eu acho que o ponto crucial aqui, né, no Brasil, foi o dorama de Pousando no Amor, porque todo mundo fala assim, começa por Pousando no Amor. E esse foi o terceiro dorama que eu assisti, mas, tipo assim, cara, eu me apaixonei, tá no meu top 3. E ele é aquele romance lá impossível, né? Ele é perfeito porque ele é tão maravilhoso que atravessou as telas. Eles se casaram de verdade. Eles tiveram um bebê. Ai, gente, eu sou tia. Exatamente, ai, cara. Eu ouço muito falar desse, já ouvi falar bastante. Acho que é um dos mais populares do Brasil, né? Com certeza. Isso. Mas eu nunca assisti. Na verdade, só, por favor. Pouquíssimos, né? Eu assisti, o primeiro foi Snowdrop, e aí me apaixonei pelo Kim Min-jae, e eu só assisti doramas com ele. Aí eu fiquei obcecada, só obcecada por esse homem. E, tipo, só assisti doramas com ele, assim. Aí, realmente, agora eu tenho, está no meu interesse procurar ver algumas outras coisas. Eu achei algumas coisas interessantes, mas ainda não tive tempo disponível pra parar e assistir, assim, né? Com paciência. Tipo, quando a gente tem tempo, né, aí a gente começa a assistir e vai assistindo um atrás do outro. Foi assim comigo. Quando eu encontrei um tempo disponível, aí eu peguei vários. Um atrás do outro até sair em Snowdrop, que eu comecei a assistir, né? Acompanhei com a Vitória, que ela que me mandava os dias que estavam saindo e assistindo no aplicativo ainda que tinha vírus. Alerta de pirataria. Snowdrop tá ali numa bolha dos doramas que eu gosto muito, que é justamente que trata de fatos históricos da Coreia. E ali tem uma história muito similar do que aconteceu no Brasil, né? No ano de 64, aqui que a gente teve a ditadura, e lá também foi um período de ditadura. E os coreanos, assim, os cidadãos coreanos são muito sensíveis quando se trata de história, né? Quando vai retratar a história. E aí, o Snowdrop quase não lançou porque foi acusado de forjarem a história, sabe? De manipularem a história. Só que eles ainda nem tinham sido lançados, né? Isso foi opinião popular, e aí próprios cidadãos da Coreia do Sul, de modo geral, são muito sensíveis quando se trata de história. Tem que ter bastante cuidado. Tem um que também foi bastante criticado, mas também pelo Ocidente, ele é muito, muito abraçado, que é O Senhor Rainha, eu acho. Ai, Senhor Rainha é maravilhoso, cara. É muito engraçado. É muito engraçado, mas eu gosto. Isso também é histórico. E eu gosto de assistir esses históricos que a gente, de forma lúdica, acaba aprendendo sobre a história do país. Óbvio, sabendo diferenciar, né? Pegar os pontos importantes. É bem interessante. Pô, legal. Esse daí me vi onde tem. O Senhor Rainha também tem na Netflix. Foi adicionado. E eu fico revoltada porque a Netflix lança umas coisas que quando eu tive que assistir, eu tive que me pôr no risco de pegar uns vírus, vários vírus. Exatamente isso, cara. E agora eu vejo lá na Star Plus, tá lá Snowdrop lindo e maravilhoso, sem ter que pausar pra carregar o negócio, né? Ai, cara. Eu belíssimo assistir pela Star Plus mesmo. E a gente aqui separou também, né, para os ouvintes, alguns dos doramas, de algumas produções, né, asiáticas, que elas são bem populares pelo mundo, principalmente, né, no Ocidente e tal. E aí, eu vou ranquear esses aqui que a gente separou, e aí depois cada uma dá seus 50 centavos ali de contribuição, falando quais vocês acham que são melhores doramas, né. Aqui a gente tem um How to Say, né, que foi uma febre, uma loucura na época que lançou a série e tal. Talvez até role uma segunda temporada, né? Coisa já americanizada. Mas vamos ver. E tem o Que Há de Errado com a secretária Kim. Eu não conheço. Tem o Goblin, Pousando no Amor, que a gente já comentou aqui. Vocês já falaram bastante. E Beleza Verdadeira. Esse Beleza Verdadeira eu tava pesquisando, né? Pra ver. E eu ri muito falando com a Thaís sobre isso, porque eu falei, que é isso, Thaís? É um Betty a Feia da Coreia? Aí ela falou, realmente, é um Betty a Feia da Coreia. Aí eu falei, ai, meu Deus. Tem de todas as línguas. Tem versão mexicana, brasileira, tem americana também, a Betty a Feia. E aí a gente tem Beleza Verdadeira. Vou assistir porque eu já assisti todas as versões também. É isso mesmo, né? Nessa lista eu assisti todos. Normal. É desse daí eu assisti 3. Mas o resto tá na minha lista. Um dia vai sair. Round Stage. A minha opinião, gosto muito.
E eu acho que ele acabou ficando mais popular do que Alice in Borderland. Eles têm ali um plot muito parecido, mas ele ficou mais popular que o Alice in Borderland. Eu acredito né? Porque ele tem uma questão de identificação com o público, né? Tipo, o pessoal olha ali, eu poderia estar nessa situação de estar sem dinheiro, me fizessem essa proposta, eu aceitaria. Já no o Alice in Borderland é um pouco mais irreal, uma coisa mais... De gente doida, né? Irrealístico. Uhum. Bom, e aí quais são o ranking de vocês aí? Quais são as melhores doramas? Pelo menos 3 cada um aí. Fica com a Vitória. Aquela, né? Primeiro, Save Me. Assim, ele fala sobre, aqui mais ou menos os temas dele. Suicídio, bullying, seita religiosa, a forma como eles fazem uma lavagem cerebral nas pessoas, que são coisas presentes de fato na Coreia, que inclusive várias pessoas que moram lá alertam os estrangeiros. Chegou aqui, toma cuidado. Enfim, a própria população alerta sobre. Segundo lugar, Vagabond. Eu acho que a tradução de Vagabond... Tu tá roubando a minha lista aí? Retaliação. Cara, eu não aceito que não tenha uma segunda temporada, porque o meu cérebro precisa de um final mais convincente, para eu dormir em paz. E em terceiro lugar, eu vou dizer Stranger from Hell, porque é cheio de plot twist. Assim, tudo que você acha que vai acontecer no final, não acontece. É uma reviravolta muito louca e eu adoro o sentimento da euforia ali, de tu acompanhar o personagem. Gente, tá sério, isso acontecendo? E é muito bom. Cara, é muito difícil, sabe, eu colocar aqui meus primeiros lugares, porque o meu fica out, né, eu vou colocar o primeiro do primeiro e Snowdrop por conta da Jisoo, porque eu sou apaixonada por ela, vocês sabem disso, e o dorama eu gosto muito, porque tem a reunião da Jisoo, e tem a reunião do Jung Hae, que meu Deus do céu, eu amo ele, sou apaixonada por ele, então ele já sobe, né, muito. Aí Pousando no Amor, porque me conquistou de um jeito, eu não tenho como tirar ele da lista, mesmo tendo assistido 1 milhão de doramas já, e Save Me, e Vagabond. Eu posso colocar... Então você pode colocar mais um, eu vou colocar extracurricular. Eu já mencionei aqui antes, vale muito a pena assistir. Tá bom, a gente deixa. Eu assisti 3 só doramas, e dos 3 que eu assisti, eu só de verdade gostei mais de Snowdrop também, pelo contexto histórico e tal, tem uma coisa bem legal. Eu fiquei, tipo, vários momentos esperando alguém morrer naquela série, e ninguém morria, mas quando morreram, com todo respeito a quem vai ouvir, meu Deus, eu queria me matar junto. Puta merda. Foi horrível. Foi logo no meu... Cara, se a gente contar como a gente ficou no último episódio, né? Eu chorei, eu precisei de um tempo. Nossa, cara, eu nem ideia. Eu fiquei muito triste, muito triste. Muito. Mano, olha, sério, eu depois desse dorama aqui, depois do final dele, eu fiquei com meus olhos tão inchados, com uma dor de cabeça desgraçada, tanto chorar, que vocês não têm ideia, porque eu chorava por todos os soldados lá, os irmãos, os camaradas. Eu me amarrando, segundo todo mundo de camarada. Eu chorava, gente. Cara, não tem condições não, gente. Foi um final que me deixou muito abalada psicologicamente. Que ninguém... Eu sempre chamo ainda ele, é o camarada gostosão. O camarada gostoso. Eu chamo ele de cobinha, né? Da cobinha. Cobinha, quando ele sorri. Oh, meu Deus, aquele homem mostra preto e copo d'água, é tudo que eu precisava. Olha, mas tipo, querendo ou não, eu preciso adicionar mais um, gente. Não tem condições. Não, a lista de 50. É por isso que é o problema, a gente não consegue listar, porque eu já assisti vários doramas, né? Mas somente In The Rain eu assisti 4 vezes. 4 vezes. In The Rain. Eu acho que ele, inclusive, tá prestes a sair da Netflix, se eu não me engano. Eu acho que tá meio, porque ele é antigo. Mas é maravilhoso. E eu gosto muito dos dramas de Jung Hae, porque eles normalmente aceitam roteiros ali de umas coisas mais densas mesmo, que não estão ali no dia a dia da Coreia, sabe? Sim. Ele não tá In The Rain, ele fica com a... É o camarada principal. O prota. E ele é casado com uma mulher, ele namora uma mulher, uma mulher mais velha, o que não é tão normal ou bem visto na Coreia. Uma Noite de Primavera, se eu não me engano. Sim, maravilhoso, meu Deus do céu. Não, pai solteiro, também não é bem visto na Coreia. Então ele gosta de aceitar uns papéis mais diferentões, assim, não gosto disso. E ele é gato. Ele é gato. Ele tá podendo escolher. Falando ainda em dorama, né? Acredito que esteja envolvida. A gente também, tipo, fora do eixo um pouquinho,
a gente tem as séries que são também da Ásia, mas ali as novelas, séries tailandesas, né? E turcas, que também têm tomado bastante espaço dentro dos streams e tal, dos canais. E a Vitória, ela assiste muito. Muito. Eu já vi ela falando bastante de novela tailandesa, de novela turca e tal. Aí isso daí já é totalmente fora do meu conhecimento. Gente, se vocês acham que novela coreana é longa, vocês nunca assistiram uma novela turca, gente. Um episódio com 2 horas, 2 horas e 40 minutos, mas é envolvente, sabe? Tu se coloca no lugar do personagem. Ah, eu adoro. Eu adoro. Eu acho... Não, tipo assim, eu não assisti, só assisti um filme turco, né? Mas eu vejo a mamãe assistindo uma aí que tem na Globoplay. Cara, ela já tá um tempão assistindo e toda vez que eu levo ela no quarto, ela tá lá no quarto assistindo, ela tá assistindo aquele bendito homem bonito lá. Aí mãe, isso daí não acaba nunca, não. Tu nem falou não, mas eu tenho uma leve impressão de que eu sei qual é. Eu não me lembro como é o nome dele, mas é alguma coisa em relação ao bonito. Na Tailândia, eles pronunciam Lakon. Lakon. Então, assim, aqui no Brasil, a gente não fala, né? Ou dorama tailandês, ou o que é muito popular. A novela. BL. Pois só. Então, normalmente, os protagonistas são um casal composto por homens. São os mais populares da Tailândia no Ocidente. E tem agora também GL, né? No Japão é mais popular. Os GLs do Japão são mais populares no Ocidente. A Tailândia ainda está investindo nesse mercado aí do feminino, mas tá vindo com força também. Eles são bem curtinhos. Normalmente tem um orçamento mais baixo, então os episódios são curtos e a quantidade de episódios também é curta. Mas assim, é mais pra quem gosta mesmo. Cara, eu assisti um GL tailandês e o tempo é bem curtinho, né? Não chega nem a meia hora e só tinham, parece, 12 episódios. Aí, só que eu estranhei muito porque comecei a assistir dorama em coreano mesmo, né? Não assisto dublado. Quando eu fui assistir e lá, nós não tem como ser dublado, né? A gente assiste legendado mesmo. E a fala deles é um pouco estranha. Então, eu tive que acostumar, olha. Acho que os que eu assisti foi um pela Netflix e um pela Star Plus, então eu assisti dublado, que eu tenho um preguiça. E aí, mas aqui o último que eu assisti, que foi, como é que é? Era Idol Celestial, foi pela pela Vi, e só tem legendado. E aí eu comecei a prestar atenção na linguagem, né? Eles usam, eu achei muito engraçado. Eu falei, cara, eles falam igual, o sotaque deles parece que tem um quê de paraense, sabe? Eles puxam farinha, esse anasalado que sai quando... Principalmente o sotaque do pessoal do interior do Amazonas e lá do Pará. Eles puxam bastante, assim, né? Assim, e eles falam, é muito engraçadinho. Eu acho muito... É muito engraçado e a gente até acostuma já com o sotaque deles, né? Saiu uma notícia esses dias no Twitter que a Rede TV quer transmitir dorama na TV aberta, né? Eu acho que é Descendentes do Sol que vai ser transmitido, dizendo eles, né? Eu não sei se já tá oficial mesmo. Uma lista com alguns, e ao que parece, realmente, Descendentes do Sol será o primeiro. E teve o canal Loading, né? Não sei se ainda é um canal ativo, mas eles também transmitiram essa série. E, cara, sério, ela é muito boa. Eu adoro. Sim. Esse canal, eu ainda cheguei a ver ele quando ele passava aqui na televisão. Agora não encontro mais, então parece que ele realmente foi com Deus, foi de arrasta pra cima. Mas era um canal que passava só coisas assim, né? Isso, anime também. Se eu não me engano, uma vez eu tava lá na casa da mamãe, e daí eu não lembro o que tava rolando, acho que tava sem internet, e aí a TV tava rodando lá, e o único canal que tinha uma coisa mais próximo de interessante era um dorama que tava passando. Lembrei. E ficou rodando. Eu não lembro o nome desse dorama, mas eu lembro que eu assisti acho que uns 3 episódios que eles rodavam um atrás do outro. Eu lembro que quando eu tava acompanhando lá na TV, eles estavam transmitindo Descendentes do Sol e Iris, também é onde a Sam gosta muito. Muito bom. Caramba, quando eu estiver na Rede TV, eu vou assistir esse Descendente do Sol, né? Pra ver se... Uma curiosidade sobre Descendente do Sol, eu preciso falar, gente, senão eu vou me sentir incompleta aqui. Eles tiveram uma química tão boa, os protagonistas, que eles casaram. Um ano depois, eles se divorciaram. E aí é uma treta bem longa que eu seria partidária. Se eu fosse dar minha opinião, eu seria partidária. Então, basta dizer que a química deles é maravilhosa. Então, eles também transcenderam as gravações e casaram. Infelizmente, se divorciaram. Enfim, hoje ela tá é protagonista de The Glory. Ah, tá, eu sei. Aquela atriz maravilhosa lá. Isso, ela casou com ele. E aí, ele foi protagonista de Vincenzo, que também é muito famoso. Só que agora eles têm caminhos diferentes, né? Ela, graças a Deus, voltou às telas, maravilhosa. E ele tá casado com outra pessoa. Enfim, vida que segue. Vida que segue mesmo.
E eu acho que a gente vai precisar de um segundo episódio pra falar de doramas, porque tem tanta coisa aqui na minha mente que quer sair, mas a gente tem um tempo, né? Sair é complicado. Então a gente já vira aqui um dorama já também, emendando aí, fazendo 2 horas de episódio. Exatamente, vamos deixar igual os doramas mesmo. Com isso, né, a gente vai chegando aqui ao fim do nosso primeiro episódio. Estou muito feliz da gente estar finalmente colocando em prática esse nosso projeto. É uma ideia bem legal, né, que saiu aí da nossa cabeça. Isso, demorou um pouco, né, mas tá saindo e, tipo, é algo que a gente eu acho que eu tinha individualmente, né, e aí depois a Daina veio e parece que a gente só juntou os negócios aqui e foi, né. É algo que a gente quer falar, algo que a gente quer mostrar um pouco sobre a gente, né, os nossos gostos um pouco, né, mas também a gente quer levar um pouco dessa curiosidade, né, desse conhecimento, né. É porque a gente também é muito opiniosa. Tem muitos assuntos e a gente quer falar, quer dar a nossa opinião, então a gente faz o quê? Cria um podcast. Exatamente, vocês estão na área, né? Tem gente que não é da área e faz porque não boa jornalista fazer. Exatamente. Somos da comunicação, vamos comunicar, né? Vamos nos comunicar com os outros. Fazer valer o meu diploma, tá ali ainda que eu não fui buscar até hoje. Misericórdia, vai atrás do teu diploma, mulher. Então, gente, a gente vai ter outros quadros, né? Trazendo outros tipos de informações bem diferentes, então fiquem ligados. E a gente vai estar sempre divulgando cada novo episódio e ouçam os episódios antigos também, se tiverem. Esse é o primeiro, então esse é provavelmente o último que você vai poder ouvir, não sei, se vou voltando, mas enfim. Não, de acordo, então, com os nossos planos, né, a gente vai criar uma rede social lá para vocês comentarem, se vocês quiserem, né, um segundo episódio sobre doramas, porque esse assunto rende pra caramba, hein? Ou outros temas também que queiram ouvir. Isso, né, a gente tem ainda novelas turcas, mexicanas, japonesas, tailandesas. Ixi, não cabe na nossa gradezinha, não, é por isso que tem que ter outros episódios, né, relacionados a esses. Surgiram também temas que vocês queiram ouvir, queiram saber, a gente tá aí aberto. Exatamente. E sei que todo mundo tem uma historiazinha, como que começou um dorama, né? Aí conta aí pra gente, se tu não começou, vai lá, olha, que é uma ótima oportunidade. Exatamente. E se foi assistir um dorama por influência desse episódio, já posta lá assistindo um dorama e marca a gente. Marca aí nosso papo. Vou deixar na descrição desse episódio. É isso aí, gente. Obrigada. Obrigada, Vitória. Obrigada, Vitória. É isso. Obrigada a todo mundo por acompanhar o Papo Bom Que Só. E esse papo foi bom que só. Foi bom pra caraca, olha. Então é isso. Quem não assistiu ainda o dorama, assista e até o próximo episódio. Valeu!